Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma tag maternidade que eu fui desafiada pela minha amiga Fátima. Ela é lá do canal Uma Dona de Casa e eu convido vocês, assim que acabar esse vídeo, tá indo lá no cantinho dela para tá conhecendo, né? Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, tá? Como ela me desafiou, ela foi desafiada por uma amiga, aí ela acabou me desafiando e tá aí o desafio aceito. Eu vou responder aqui, até marquei no papelzinho aqui, são 10 perguntinhas a respeito de maternidade, tá? Então eu vou convidar vocês a irem lá no cantinho dela também, conhecer, fazer parte, né, do cantinho dela. E ó, o link vai estar aqui na descrição, combinado? Bom, e se você é novo e tá chegando aqui agora, também te convido a se inscrever aqui no canal. Deixar aquele like, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro aí dos vídeos que eu venho trazendo para vocês. Combinado? Bom, vamos lá começar então, né? A primeira pergunta é: quantos filhos tem e qual a idade? Bom, tenho um filho apenas e ele tem 15 anos. Parte cesárea ou normal? Nenhum e nem outro. Na verdade, o meu filho, ele nasceu de fórceps. Para quem não sabe, fórceps é um ferro que você põe assim na cabeça do bebê e puxa ele para fora. Por que que isso aconteceu? Eu vou resumir aqui um pouquinho aí da minha experiência, né, do porquê que ele teve que ser puxado a ferro, né, mais conhecido como ferro, né, do que fórceps. Às vezes nem todos conhecem por esse nome, mas ele foi puxado a ferro. Eu não tive a dilatação suficiente que era para ter ali no momento. Não pôde ter sido, como é que fala? Cesárea, porque ele já estava encaixado, né, na posição de parto normal. Então lá na hora eu até pedi para ser cesárea e não pôde, né? Daí o médico explicou para mim que ele já estava encaixado, que não tinha como tá se fazendo parto cesárea, então tinha que ser mesmo normal. Só que foi assim, a minha bolsa estourou na parte da manhã. Eu tinha uma consulta pré-natal nesse dia. Aliás, eu estudava na época e eu estava no 3º colegial quando eu engravidei dele. Então, nesse dia, eu tinha que ir na escola, pegar trabalho para mim estar fazendo em casa. Só que eu acordei muito mal nesse dia. E eu fazia tudo a pé, né? Não tinha carta, não tinha habilitação, né? Não tinha nada. Então, enfim, tinha que ir a pé mesmo. E a escola era um pouquinho longe, né? Eu morava num sítio. E nesse dia eu acordei mal. Então, eu pensei comigo, eu vou primeiro na consulta, depois eu vou na escola, depois do almoço, pegar lá as atividades que eu tinha para fazer. E daí eu voltei a dormir mais um pouquinho para ver se eu melhorava. Aí eu acordei já no horário de ir para consulta, fui para consulta. É um morrinho bem chatinho que tem para se ir no postinho lá, né, na casa onde eu morava. E na subida do morro, assim, eu escutei um ploc. É um barulhinho assim, tipo estourar bolinha de chiclete, sabe? Assim, ploc. E eu não tinha, né? Primeiro filho, eu tinha 18 anos, então eu assustei. Quando eu vi, tava escorrendo água pela perna. Até uma moça que tava subindo no morro atrás de mim, ela me ajudou a chegar até o posto. Cheguei lá toda molhada com a calça, nervosa, comecei a chorar, porque tava caindo a ficha de que ia nascer. Então, enfim, foi ali, assim, uma experiência, sei lá, talvez acho que porque eu tinha só 18 anos, né, e eu era bem imatura, então foi um negócio, assim, tudo muito rápido, né, ele adiantou, ele era para ter nascido alguns dias depois, mas ele adiantou. Então, meio que caiu a ficha pra mim ali naquele momento de que ele ia nascer. E o meu maior medo, desde o começo da gravidez, quando eu descobri a gravidez, foi a hora do parto, né? Foi o meu maior medo. Então, eu internei na parte da manhã e o dia todo foi tentando ser parto normal.
e não ia, não ia, até que todo o líquido, né, da bolsa ali já tinha saído e tal, então ele tinha que nascer naquele momento, só que não podia ser cesárea, né, porque ele já estava encaixado. Então a opção do médico, né, quando ele veio conversar comigo para me explicar o que ia estar se fazendo, era me dar anestesia de cesárea, que eu não me recordo o nome agora, e puxar ele a ferro, né? Não tinha outra opção, porque eu não tinha mais dilatação, eu já fiquei o dia todo ali com soro na veia pra dar dor, dava dor, mas não ia, não tinha como. Chegou uma hora que a dor vinha que eu nem tinha reação mais, então foi assim um processo bem doloroso, bem sofrido. Então por isso a opção aí, né, de último caso do médico foi essa. E por conta disso ele nasceu com a orelhinha um pouquinho roxa, machucou um pouquinho aqui assim na cabeça, mas nada grave. E conforme foi passando os dias assim, foi sumindo tudo, até fizemos um raio-x para ver se não tinha prejudicado a cabecinha dele e tal, mas não, graças a Deus, foi mais o susto mesmo. Mas enfim, por conta disso daí eu tive hemorragia, eu tive que ficar internado ali um pouquinho. Mas foi isso, foi essa opção de ter sido fórceps, para explicar aí, né, que não foi nem cesárea, nem normal, né, assim, foi normal, né, porque foi puxado, mas enfim, foi fórceps, explicando que eu estendi um pouquinho aí a resposta, mas era mais pra tá dando uma explicação aí do porquê que foi fórceps. Qual item, a próxima pergunta, né, qual item do enxoval você mais usou? Qual item do enxoval mais usei? Deixa eu me lembrar. Eu acho que as cobertas, enfim, luva, touca, porque ele nasceu na época do inverno, né? Aliás, no dia que começa o inverno, ele nasceu dia 21 de junho. Então, como eu morava em sítio, né? Era bem frio. E acho que foi mais isso, foi aquelas cobertinhas peludinhas, touca, luva, que ele não parava muito com luva, porque eu enrolava ele, aí ele tava assim enroladinho, daqui a pouco tava com as mãozinhas pra fora, ele tirava a luva, né? Quem é mãe aí, que já usou, sabe que o bebê não para, né? Mas então foi isso, foi assim, mais cobertor, na verdade, aqueles bem peludinhos, né? Luva, touca, enfim, por conta do inverno. E o que menos usou, o que eu menos usei foi aqueles, como é que chama? Eu não me recordo o nome, mas é umas blusinhas que se põem por baixo do pagão. Quem é mãe aí vai saber do que eu tô falando. Eu não me recordo o nome certinho pra estar falando aqui pra vocês, mas é aquelas blusinhas que eu acho que hoje em dia nem deve estar se usando. É o gato que tá aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo. Hoje em dia acho que nem tem mais assim, mas há 15 anos atrás tinha, e eu ganhei bastante dessas blusinhas que tinha, como é que fala, uma cordinha pra estar amarrando atrás, só que eu era muito paranoica com esse negócio de machucar, de enforcar ele, eu tinha muito medo, sabe? Então eu colava com uma fita crepe nas costinhas assim para estar fechando a blusinha. Então isso daí foi uma coisa que eu usei muito pouco, porque para mim era desnecessário. Então esse foi o item que eu usei menos, né? Eu cheguei a usar, mas muito pouco, porque eu ganhei bastante também. E quem é mãe sabe aí que o bebê perde roupa muito fácil, né? Então, tem coisas que eu nem cheguei a usar, que eu ganhei muito, né? Então, ele foi crescendo e tem coisas que eu nem cheguei a usar. Roupinhas de calor que servia pra ele, assim, serviria, né? No caso, quando era recém-nascido, eu acabei nem usando também, porque, como eu disse, era a época do inverno, né? Quando ele nasceu, eu morava no sítio, então muita coisa aí acabou que eu perdi, né? Que ele cresceu e, enfim, eu não usei. A próxima pergunta é: já foi conferir se seu filho estava respirando? Muitas vezes mesmo. Eu dava mamar, ó, os gatos fazendo bagunça aqui. Depois eu mostro eles pra vocês. Enquanto eu tô aqui, eles estão correndo pelo quarto aqui. Bom, eu tinha muita paranoia com isso, sabe? Eu acho que por ser primeiro filho, né? Então eu tinha, assim, várias vezes
eu fui conferir sim se ele estava respirando. Bom, voltando ao assunto que eu tive que tirar o Taz dali, bom, por várias vezes sim eu não precisaria, né? Mas eu ia conferir sim se ele estava respirando, principalmente depois de mamar, eu tinha medo dele se afogar e tal. Então eu conferi sim várias vezes se ele estava respirando, era uma paranoia aí minha, não sei se vocês, mãe, aí também são assim, mas eu, por várias vezes, sim, eu fui lá conferir se ele estava respirando, sim. A próxima pergunta é, como foi o processo do desfraude? Bom, quando ele tinha 3 anos, na verdade, na semana que ele ia completar 3 anos, ele entrou na creche, né, porque eu trabalhava fora, e foi esse processo mais assim da creche que me ajudou bastante também com o desfraude, porque lá eles ensinam, né, tal, e eu continuava esse ensinamento em casa, até comprei um piniquinho para ele e tal. Então, no começo eu só colocava na hora de dormir mesmo, porque não tinha jeito, né? Fazia xixi na cama. Então, assim, a creche me ajudou bastante. Mas eu tentava, assim, ensinar, né? Ai, avisa, mãe. Eu deixava, na época do calor mais, né? Na época do frio, não. Eu deixava ele de cuequinha em casa. Então, eu comprei um piniquinho que era uma tartaruga. Então, assim, eu ia incentivando, né? Mas quem me ajudou mais mesmo foi a creche, né? Porque lá eles ensinavam tal e eu continuava esse ensinamento em casa também. E deixa eu ver a próxima pergunta, como foi o processo do desmame? O desmame foi complicado, porque foi assim, o meu filho ele parou de mamar por conta própria, eu deixei, porque no começo também quando eu tinha ele, eu não trabalhava, então eu ficava em casa, não tinha o porquê, né, de eu tirar ele do peito. E no começo foi difícil vir o leite, mas depois quando veio também veio de uma vez, que dava até para doar de tanto leite que eu tinha. E eu fui deixando, eu tinha dó, eu já tentei muitas vezes, mas eu tinha dó, porque ele chorava, né, então eu tinha dó de pegar e tirar, então eu fui deixando. E na verdade ele parou de mamar no peito, ó, alguém aqui vai até me criticar por isso. Ele tinha 4 anos e pouquinho, isso mesmo, 4 anos e pouquinho. Por isso que é um meninão grandão hoje. Bom, eu tinha muito leite, então ele largou porque ele quis. Ele chegou pra mim um dia, ele ficava na creche, né? Ele entrou com 3 anos, ele saiu da creche quando tava pra fazer 6, né? Que daí ele já entrou na primeira série, então ele ficou aí na creche, então lá ele aprendeu a ser um homenzinho, né? Ele via as outras crianças, eles tinham um ensinamento lá que eu ia dando continuidade em casa, e um dia ele chegou pra mim e ele falou: mãe, eu sou um homem grande, eu não quero mais mamar e o seu mamar tá estragado. Foi bem assim que ele falou pra mim. E eu não dei mamadeira pra ele, eu nunca dei. Eu tentei dar mamadeira no começo, quando ele era recém-nascido, porque no comecinho eu não tinha leite. Então eu cheguei a dar aquele leite de lata para recém-nascido, porque ele chorava, eu não tinha leite, e depois veio leite. Mas enfim, ele não pegou mamadeira. E nem chupeta, né, ele pegou. Eu também insisti bastante no começo, quando ele era recém-nascido, mas ele cuspia, então eu parei de insistir. Então, o que eu fiz? Eu dava leite com achocolatado para ele no copo. Aí eu comprava aqueles copos personalizados, sabe, de canudinho, até garrafinha. Ele era, assim, dos personagens, né, que ele gostava mais, assim, que ele era fã, assim, então eu... até tinha um copo que era a tampa dele era um elefante e o canudo assim pra cima era uma tromba. Ele tinha 2 até, um era verde, o outro era azul. Então eu ia incentivando assim, mas sim, ele largou porque ele quis, não porque eu tirei. E foi bem sofrido pra mim, hein, pra fazer o leite ali parar,
foi bem doloroso, vamos dizer a real, né? Foi bem doloroso quando ele quis parar de mamar, porque doía, né? Tava cheio de leite e a médica me aconselhou a não tirar, porque senão ia estimular e não ia parar de produzir. Então esse processo acho que foi mais doloroso para mim do que para ele, né? Como foi o processo de largar a chupeta? Bom, como eu já disse aqui, ele nunca chupou chupeta, então não teve, né, esse processo de largar da chupeta. E a última pergunta é, ele tinha muita cólica? Ai, derrubei o papel. Não, até que não, muita não. Tinha assim o normal, né, que todo bebê tem. Ele chorava um pouquinho, mas não era aquele negócio, meu filho tem muita cólica, não. E eu também o controlava bastante para não estar comendo porcariada, né, por conta de dar cólica. Na gravidez também eu evitei bastante essas coisas. Tá certo que eu comia, né, mas não tanto. Então, ele teve um normal, que todo bebê tem, né, é normal. Não foi aquele negócio de ter muita cólica. Mas é isso aí, eu não me arrependo de nada, né? Eu faria tudo de novo, é uma coisa que é uma experiência muito grande. Quem é mãe sabe do que eu tô falando, né? E é isso daí, eu acho que a melhor experiência que uma mulher pode ter na vida é sim a maternidade. E é um dom aí que Deus dá pra gente, né? De ser mãe, e é um amor, como que eu posso dizer, que não tem explicação. Depois que você vira mãe, a sua vida é o seu filho, não tem outra explicação. Bom, e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag de hoje, né, sobre maternidade, tá aí me conhecendo um pouquinho melhor em relação à maternidade, né? Porque como ele não aparece aqui, aliás, ele já apareceu algumas vezes, só que, assim, meio que sem querer, porque ele tem vergonha, ele não... Por isso que eu acabo não mostrando, né, minha família, então é por isso. Mas eu espero, né, que vocês tenham gostado de conhecer aí um pouquinho, saber um pouquinho da minha história como mãe, porque acho que muita gente talvez nem saiba, né, que eu tenho ele por conta dele não aparecer, mas sim, ele tem 15 anos, é maior do que eu hoje em dia, mas é aí o amor da minha vida. Bom, não se esqueçam, tá, gente, de se inscrever aqui no canal, deixe aqui nos comentários o que vocês quiserem, que como sempre eu faço questão de responder cada um de vocês, e ative o sininho das notificações para ficar por dentro aí de tudo que eu venho trazendo aqui, que são vídeos simples, mas são feitos com muito amor e carinho para cada um de vocês, e vocês já sabem disso, não é mesmo? Bom, e não se esqueçam, tá? Link do canal da minha amiga aqui na descrição, da minha amiga Fátima, lá do canal Uma Dona de Casa. Combinado? Bom, vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Tchau!